Olá, 20 de agosto de 2018, as principais notícias desta segunda-feira estão aqui na TV Difusora. Caminhada em defesa dos animais chama atenção para as denúncias de maus tratos. Ministério Público lança campanha Voto Consciente Idoso Inteligente. No estúdio, o assunto é a violência contra a pessoa idosa. Só este ano a Defensoria Pública já recebeu 587 denúncias. Eleições 2018, o Tribunal Regional Eleitoral faz sorteio para definir ordem de candidatos. Na propaganda no rádio e na TV. No esporte, Sampaio perde mais uma e se complica de vez na Série B. O Bom Dia Maranhão está começando agora. São 7 horas e mais 2 minutos. Um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o interior do estado, aqui pela TV Difusora, você também na capital. Aos amigos que estão chegando ao trabalho, já ligando a TV para ficar informado, a informação na velocidade que você precisa para começar bem o dia a partir de agora aqui na TV Difusora. Olha, uma caminhada promovida neste domingo reuniu várias pessoas para chamar a atenção em relação aos maus tratos sofridos por animais. O repórter Ciro Mineiro acompanhou. A mobilização atraiu muita gente para a Lagoa da Jansen. Várias pessoas fizeram questão de levar os animais de estimação, bichos de todas as raças. Uma clara demonstração de amor e respeito. Mas nem todos pensam e muito menos agem dessa forma. Uma das organizadoras da manifestação, que também representa uma ONG que atua na proteção de cães e gatos na capital, revela que diariamente são denunciados novos casos de maus tratos aos animais. O principal dessa passeata, dessa manifestação, é a favor dos animais, pedindo leis mais severas, e protegendo os nossos animais, dando mais segurança a eles. E também conscientizando a população que, diante de maus tratos, que denuncie, já que eles não falam. A caminhada teve o intuito de conscientizar a população que maltratar animais é crime e pode resultar em prisão. Na última semana, um caso aqui na capital ganhou grande repercussão e gerou muita revolta, principalmente em quem é apaixonado pelos bichos. Toda a ação foi registrada e mostra o exato momento em que a profissional de enfermagem, identificada como Ana Gisela, arranca em direção aos animais. Um deles, a fêmea, chamada de Duquesa, não resistiu aos ferimentos. O outro cachorro, apelidado de Pepe, segue em recuperação. A enfermeira já foi ouvida pela Polícia Civil. Ela deve responder o processo em liberdade e ainda foi multada em R$6 mil. Esse caso tem todas as provas, tem as testemunhas, tá evidente, contra imagens, contra fatos, não há argumentos. Então é mais fácil e mais rápido de você trabalhar dessa forma. Diferentemente dos maus exemplos, o Luciano e a Geisa são puro amor com os cães que criam em casa. O casal sabe que o cuidado envolve, acima de tudo, o respeito com eles, que são seres indefesos. A gente pensa, um cachorro, mas para muitas pessoas é família, é a única companhia que tem em casa. Às vezes não tem filho, opta por ter um animal, um peixe, um gato, um cachorro, realmente revolta bastante. A gente sabe que não foi a primeira vez que aconteceu e não vai ser a última, mas casos como esse precisa tomar a notoriedade que está sendo tomada para que não aconteça novamente. O exemplo, o exemplo fala muito às pessoas e leis mais rigorosas também podem fazer a diferença. A dona dos animais que foram atropelados não participou do evento, ela não está aqui no estado do Maranhão, está num outro estado e por isso também não participou. Já a enfermeira acusada não foi encontrada pela nossa equipe para se manifestar a respeito do assunto. São 7 horas e mais 5 minutos, está sendo desenvolvido pela Universidade Federal do Maranhão um projeto piloto para a implantação da geração de energia elétrica por meio do movimento das marés. Os pesquisadores e especialistas no assunto destacam o grande potencial que o nosso estado tem para esse tipo de energia renovável. Olha só a força da maré e tudo isso pode gerar energia elétrica. Maremotriz é um modo de geração de energia através do movimento das marés, uma produção alternativa que pode abastecer várias casas. O projeto teve início na década de 70. A ideia era construir tudo aqui na barragem do Bacanga. Os anos passaram e a ideia não morreu. Hoje, uma maquete retrata exatamente como deve ficar a estação. E este é um projeto viável. O estado é rico em características favoráveis, afirma o engenheiro eletricista. Maranhão ele tem uma área bem grande, relacionada ao litoral, que pode ser explorada para geração maremotriz, tanto a geração hidrocinética como a energia das ondas, e as outras vertentes relacionadas a esse tipo de energia.
Aqui no estado do Maranhão, apenas no litoral, estima-se potencial disponível acima de 8 gigawatts. Ainda segundo estudo, existem 2 áreas para maremotriz conhecidas internacionalmente. A Baía de Ituriaçu, com um dos maiores potenciais maremotriz do litoral brasileiro, e o estuário do Bacanga, aqui em São Luís. Outra vantagem no Maranhão é o ciclo das marés, que possibilita a energia tanto pela força das correntes como pela diferença de altura, como explica o cientista ambiental. Uma maremotriz aqui abasteceria o campus da UFMA, por exemplo, seria um pequeno bairro. Então, não seria nada em escala de metrópole, mas essas áreas que poderiam ser utilizadas como maremotriz, nós temos um litoral que é o 2º maior do Brasil. Nós temos as maiores marés em zona habitada do Brasil. Então você pode ter pequenos projetos de maremotriz sendo utilizados para abastecer comunidades isoladas no nosso litoral. E se a pergunta é, esse projeto deve mesmo sair do papel? A resposta é sim. A previsão disso, o Instituto, o INEOF, né, ele tem recurso para em torno de 5 anos. Então, no máximo, aí 2022, a gente já vai estar concluindo todos esses estudos. Muito bom, o Planeta agradece, né? Uma alternativa extremamente sustentável, não é? E que tem tudo a ver com o nosso estado, a vocação natural aqui para o estado do Maranhão. Você pode achar que foi muito tempo aí projetado na reportagem, mas pesquisa é assim mesmo, tem toda uma fase, tem toda uma maturação até que ela na prática deu seu resultado, mas é fundamental o investimento em pesquisa. Nesse projeto tem vários alunos de graduação, pós-graduação envolvidos, professores, enfim. Projeto extremamente importante, parabéns à Universidade Federal do Maranhão e seus pesquisadores. São 7h mais 8. Confira agora o nosso giro de notícias. Policiais do 27º Batalhão de Polícia em Santa Rita, a 79 quilômetros de São Luís, recapturaram o detento identificado como Nivaldo Silva Martins. Ele é um dos beneficiados com a saída temporária do Dia dos Pais, que não havia retornado ao sistema penitenciário. De acordo com a polícia, populares com medo denunciaram a uma guarnição que um foragido da justiça encontrava-se no povoado Jussara. Depois de preso, Nivaldo foi apresentado na Delegacia Regional de Rosário para o devido encaminhamento para o sistema prisional. Policiais do 25º Batalhão na cidade de Cururupu efetuaram a prisão de um homem identificado como Jailson de Araújo Lopes. Ele é suspeito de matar o próprio pai a golpes de arma branca no município de Serrano. A vítima, identificada como Antônio Vieira Lopes, foi atingida na cabeça, no pescoço e nas costas. As primeiras informações são de que Jailson tentava levar de casa pertences do pai que dormia no local. Ao acordar e reclamar com o filho, teria sido agredido. A polícia continua investigando o caso. Em Assembleia Geral realizada neste sábado em São Luís, os bancários do Maranhão repudiaram a postura da Federação Nacional dos Bancos por não apresentar uma contraproposta às reivindicações da categoria na rodada de negociações ocorrida em São Paulo. Uma nova reunião está marcada para a próxima terça-feira e no dia seguinte, Assembleia Geral em São Luís e Imperatriz. A categoria aprovou ainda o indicativo de greve para o dia 23 de agosto em todo o estado. Participação aqui no Bom Dia agora é de Silvão Alves. Silvão, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Silvão, nós começamos com o dia hoje com a manifestação aí na BR-135, não é isso? É, exato. Os moradores, desde as 5 horas da manhã, moradores da região da Vila Funil, que é uma comunidade lá no Tibiri, decidiram fechar as 2 vias ou as 2 pistas da BR-135, no sentido quem vem para o São Cristóvão, quem está chegando em São Luís, e quem vai em sentido oposto, na direção da Estiva. É uma região muito importante, uma via de acesso muito importante, acesso ao Porto de Itaqui, as pessoas que entram e saem da cidade, elas vêm por ali como principal via de acesso. A principal reivindicação dos moradores é a questão da infraestrutura no bairro, na região lá da Vila Funil. E é claro, eles colocaram também nessa pauta de reivindicação a questão da falta de segurança. Reclamam de muitos assaltos, né? E também da violência imposta lá naquela região, que é uma região emblemática, imposta por integrantes de organização criminosa. Ô Silvano, chamou a atenção hoje essa notícia que você deu lá no Bandeira 2, a gente repetiu ainda há pouco aqui, lá em Cururupu, do pai assassinando o próprio o filho assassinando o próprio pai. É, exatamente, um caso bárbaro, onde o Jailson de Araújo Lopes, ele foi preso, autuado em flagrante, ele acabou tirando a vida do próprio pai dele, o senhor Antônio Vieira Lopes.
O que a polícia apurou é que ele era dependente, o Jailson é dependente químico, e estava tirando os objetos de dentro de casa, né? Já havia algum tempo que ele vinha tirando, e agora, nesse final de semana, durante a prática do crime, o pai dele flagrou quando ele estava retirando objetos, provavelmente para virarem objeto de troca em ponto de venda de droga. O pai reclamou e aí ele partiu, né, atingindo o pai com vários golpes na cabeça, no pescoço e também nas costas. Ele foi preso logo depois por uma guarnição da Polícia Militar do Estado do Maranhão, levado lá de Serrano, lá do local onde ele praticou o crime, até a delegacia regional, onde ele foi autuado em flagrante e deve ser levado já hoje para a unidade prisional lá de Pinheiro. Então o crime foi em Serrano e foi a equipe lá de Cururupu. Isso, Cururupu que fez a prisão. Fez a prisão. A Polícia Militar. Ô Silvano, lá em Santa Rita, no povoado Jussara, foi pego um homem que estava foragido, aí aquela saída temporária do Dia dos Pais. Agora, né? Ele deveria ter retornado agora na terça-feira, na quarta-feira passada, ele devia ter retornado. Não retornou e estava lá na comunidade lá do povoado Jussara, que fica em Santa Rita, quando ele acabou sendo... Os próprios moradores, né? Denunciaram, viram que ele já tinha passado o prazo para que ele pudesse retornar ao presídio e denunciaram, telefonaram para a polícia foi lá e acabou fazendo a prisão dele. Como ele já estava com a prisão preventiva decretada, né, porque isso é automático a partir do momento em que ele não cumpre a portaria do juiz da Vara das Execuções, ele foi levado direto de volta ao Complexo Penitenciário São Luís. Obrigado, Silvão. Uma ótima semana para você. Ok, boa semana a todos, Adalberto. São 7 horas e mais 12 minutos, 7h12. Nós vamos agora à Imperatriz, da região Tocantina. As notícias chegando com Luiz Carlos Lima. Luiz. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, caiu o número de jovens eleitores entre 16 e 17 anos nestas eleições, na comparação com as de 2014. Aqui em Imperatriz, muitas escolas têm estimulado esses jovens a votar, mesmo que eles não estejam obrigados. O voto para quem tem 16 ou 17 anos não é obrigatório, o que não significa que esse público não esteja de olho no que está acontecendo no país. Só que o Tribunal Superior Eleitoral informou que o eleitorado cresceu neste ano em relação a 2014, mas que caiu o número de jovens eleitores de 16 e 17 anos. A gente vem ficando meio que desconfiado até e está voltando. Nós temos que se interessar mais pela política, temos que investigar o atual cenário político. Nas escolas, os professores falam da importância de debater sobre política dentro da sala de aula. É de suma importância que hoje todas as escolas, claro que ela não vai assumir um papel político, no termo de partido político, mas ela tem que assumir o seu papel político, porque a escola é uma política. A gente está tentando trabalhar hoje com essa noção de política enquanto promoção do bem-estar coletivo, porque a política é isso, é promover o bem-estar coletivo. Para esses estudantes, o voto continua sendo a melhor ferramenta para mudar o país. A educação está contribuindo para conscientizar as cabeças das pessoas ultimamente. Falar agora de uma triste realidade, os números assustadores da violência contra crianças e adolescentes aqui em Imperatriz. Este mês, o CREAS tem registrado uma denúncia por dia sobre esse tipo de crime. No banco de dados do Centro de Referência Especializada em Assistência Social, os números da violência contra crianças e adolescentes não param de ser registrados e vem de todos os bairros de Imperatriz e inclui as ocorrências na zona rural. Em 2018, de 1º de janeiro a 31 de julho, foram 208 denúncias registradas em Imperatriz, 50 a mais que no mesmo período no ano passado. Os dados são alarmantes, principalmente se considerar os casos já registrados no segundo semestre. De 1º a 15 de agosto, foram exatamente 15 ocorrências, a média de uma por dia. No último final de semana, 2 casos que chocaram a população. O primeiro no bairro Sebastião Regis, onde uma menina de 9 anos era abusada há mais de 1 ano pelo padrasto. No outro caso, no Parque Alvorada 2, a mãe de um menino de 4 anos de idade denunciou o padrasto do garoto por abuso sexual. Crimes que chocaram até quem convive diariamente com investigações relacionadas a esse tipo de violência. A gente fica muito sensibilizada porque os traumas são muitos. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente,
lembra como as denúncias podem ser feitas. O principal meio de comunicação é o Disque 100. Vem da Secretaria, de uma das Secretarias de Direitos Humanos da Presidência da República. Ele difunde para vários órgãos que fazem parte de uma rede de proteção, dentre eles a DPCA, os conselhos tutelares, a promotoria e a vara da infância. O delegado comenta sobre o perfil dos abusadores, com base nos casos já registrados. Os abusadores são pessoas com mais idade, são pessoas que eles entram e saem em qualquer local, não chamam a atenção de ninguém e escolhem as vítimas geralmente no próprio núcleo familiar. Por hoje é só, Adalberto. A gente volta com você, desejando uma boa semana a todos. Obrigado, Luiz. Muito obrigado. Um ótimo dia para vocês aí, Imperatriz. São 7 horas e mais 16 minutos. Me dá uma imagem ao vivo aqui da capital. Olha só, imagens ao vivo de São Luís. Esse caminhão estava parado aqui na alça de entrada da ponte Bandeira Tribuzzi. Nesse momento começa a se movimentar, mas houve um problema com o caminhão. O trânsito estava parado. É lógico que daqui do Johnny já vê da imagem para trás, a situação deve estar complicada. Havia um ônibus agora já em deslocamento, o ônibus a gente observa, mas parado também durante um tempo. Portanto, nessa subida no sentido Camboa-Jaracati, o trânsito estava complicado. Ainda bem que deu tudo certo aí. Houve uma pane aí, pelo que a gente viu nesse caminhão que estava carregando grama, não é? E agora o trânsito, enfim, está fluindo normalmente também no sentido centro, no sentido Camboa, centro, e no sentido contrário, você já vê também que há uma normalidade no trânsito nesse momento na ponte Bandeira Tribuzzi, uma via importante aqui da capital maranhense. São 7 horas e mais 17 minutos. Olha, no próximo bloco, o Tribunal Regional Eleitoral realiza hoje sorteio para a ordem de candidatos no rádio e na TV, hein? E o Sistema Difusora começa a sabatina com os candidatos ao Senado hoje, aqui na televisão, no programa Resenha, no rádio, no Ponto e Vírgula. E mais, John Coutrin vai falar sobre o assunto. Rosiana Sarney é acionada no Ministério Público Eleitoral e pode ser declarada inelegível. A gente vai para o intervalo e volta já falando sobre isso também. São 7h18 no Maranhão. São 7 horas e 20 minutos e você ligado nessa segunda-feira, nesse começo de semana, aqui no Bom Dia Maranhão. Não perca a hora, 7h21. Vamos falar de eleições. O Tribunal Regional Eleitoral realiza hoje o sorteio para definir a ordem dos candidatos na propaganda eleitoral no rádio e na TV. Assunto para Eduardo Ericeira conosco, participando aqui do Bom Dia. Eduardo, um ótimo dia, boa semana para você. Olá, muito bom dia, Adalberto. Uma ótima semana também para você, para todos os telespectadores que acompanham a TV Difusora. Uma ótima semana a todos. Pois é, Adalberto, a audiência pública para a elaboração do plano de mídia da propaganda eleitoral gratuita, tanto no rádio como na TV, como você disse, acontece hoje. A audiência está prevista para acontecer às 16 horas, portanto, às 4 horas da tarde, no prédio sede do TRE, localizado aqui na capital São Luís, na Avenida Senador Vitorino Freire, no bairro da Areinha, no auditório localizado no 5º andar do prédio do TRE. Essa convocação que foi feita pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, o desembargador Ricardo Duailib, às emissoras de rádio e TV e também aos partidos políticos e coligações. Ainda na oportunidade, também será realizado o sorteio para a escolha da ordem de veiculação dessa propaganda. Agora a gente já antecipa aqui, Adalberto, o Tribunal Regional Eleitoral ele já divulgou como é que ficou essa divisão de dias e horários dessas propagandas no rádio e na TV. A gente já repassa aqui para o nosso telespectador. Nós preparamos 2 quadros para segunda, quarta e sexta, os dias de segunda, quarta e sexta. Os candidatos ao governo do estado aí vão ter 9 minutos para poderem aí explicar, poderem repassar aí as suas propostas. Está aí aparecendo agora, neste momento, nos dias segunda, quarta e sexta, candidatos ao governo do estado terão 9 minutos, candidatos ao Senado Federal terão 7 minutos e para candidatos a deputado estadual também terão 9 minutos. Aí, para os dias terça, quinta e sábado, são os candidatos à presidência da República, que terão 12 minutos e 30 segundos, e também candidatos para deputado federal também terão o mesmo tempo de 12 minutos e 30 segundos. Foi assim que ficou a divisão, segundo informou o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Voltamos com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Portanto, Eduardo Ericeira trazendo para você os detalhes hoje, portanto, esse sorteio para definição aí em relação
os candidatos, como é que vai ficar a situação em relação ao horário eleitoral no rádio, na TV, a ordem, né, de participação desses candidatos, todas essas definições em relação ao plano de mídia, inclusive. Aliás, esse ano nós teremos mais tempo de inserções em relação à última eleição. Esse é um outro detalhe. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Está aí, portanto, o nosso Eduardo Auricila participando conosco aqui do Bom Dia Maranhão. São 7 horas e mais 23 minutos. Confira agora a agenda dos candidatos ao governo do estado para esta segunda-feira. O candidato Odívio Neto do PSOL, pela manhã, tem reunião de organização de ações de campanha na sede do partido no bairro do Coafuma. À tarde, grava programa de TV e à noite tem reunião de campanha. Flávio Dino, do PCdoB, participa à noite de lançamento de campanha de candidato a deputado federal. Ramon Zapata, do PSTU, participa de sabatina promovida por um jornal da capital pela manhã e à noite tem reunião de coordenação de campanha. São 7 horas e 24 minutos. Lembrando que os candidatos ao governo do estado, Roberto Rocha, Rosiana Sarney e Maura Jorge, não divulgaram a agenda para esta segunda-feira. Vamos falar de política, já está comigo aqui John Coutrinho, nosso especialista no assunto. Ô John, e a gente começa hoje nosso quadro aqui de política, com a sua participação, falando sobre essa notícia. A candidata Rosiana Sarney está sendo acionada no Ministério Público Eleitoral e pode ser declarada inelegível, John. Explica pra gente. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Ótima semana a todos. Bom, Adalberto, a candidata do MDB, Rosiana Sarney, ela foi acionada com um pedido de impugnação na Procuradoria Eleitoral pelo deputado federal Rubens Pereira Júnior, que é do PCdoB. O Rubens Pereira Júnior, numa notícia chamada... O recurso é o seguinte, a ação é o seguinte... Notícia de inegibilidade, foi esse o recurso, essa ação, aliás, essa representação que o Rubens Pereira Júnior entrou contra a candidata Rosiana Sarney. Ele pede aí que ela seja tornada inelegível, declarada inelegível, por conta de o seguinte, lá na notícia de inegibilidade do deputado, ele alega que a Rosiana Sarney é proprietária, ela é, na verdade, representante de uma emissora aqui no Maranhão. Ela participa da direção dessa emissora, ela é representante dessa emissora e por conta disso ela não teria se afastado a tempo de concorrer às eleições, porque segundo a lei essas emissoras não podem, ela sendo candidata a governadora, a emissora dela não poderia aí celebrar, né, contratos nem com o poder público. No caso, nessa notícia de inegibilidade, eles alegam que a emissora da família da Rosiana Sarney, ela manteve contratos com o poder público, no caso, prefeituras e ministérios, Adalberto. Então, eles alegam então isso, que ela pode ser declarada inelegível, mas não é algo ainda confirmado, mas isso vai, Adalberto, ser analisado pela Procuradoria Regional Eleitoral. Vale lembrar que, em nota, a coligação Maranhão Quer Mais afirma que é patética a argumentação jurídica do advogado Rubens Júnior para propor a impugnação da candidata Rosiana Sarney como candidata ao governo do estado. E, segundo a nota, Rosiana foi vencedora em todas as suas eleições como sócia cotista do sistema Mirante de Comunicação, mas ao contrário do que ele diz da peça oferecida ao Tribunal Regional Eleitoral, Rosiana jamais exerceu o cargo de direção da empresa, portanto, ela não teria que renunciar ao que ela não é. Fecha aspas, essa é a nota da coligação, portanto, o assunto deve render ainda durante o dia de hoje, repercutir sem nenhuma dúvida. Isso é importante destacar, Alberto, que isso aí, a decisão cabe à Justiça Eleitoral. Aí o advogado entrou, o Rubens Júnior entrou com essa notícia de inegibilidade, com essa ação aí, para declarar a Rosiana inelegível, mas a própria nota já disse que ela não é representante, não faz parte da direção, e ela teria, então, aí não teria saído a tempo de ser candidata ao governo sem participar aí da direção da Mirante. John, qual é o outro assunto que você destaca no dia de hoje para nós? Nós também, ainda em relação à inegibilidade, Adalberto, uma ação proposta contra o vice-governador Carlos Brandão, também foi pedido aí que ele fosse declarado inelegível, que ele não poderia ser candidato, porque ele teria assumido o governo do Maranhão após o dia 7, Adalberto. Mas essa ação foi arquivada pelo Procurador-Geral Pedro Henrique Castelo Branco,
que argumentou que o Carlos Brandão, Adalberto, ele apenas exerceu o seu cargo de vice-governador, as funções de vice-governador. Portanto, nessa primeira ação movida pelo MDB contra o Carlos Brandão, no sentido de tornar ele inelegível, foi arquivada aí pelo procurador eleitoral Pedro Henrique Castelo Branco, e não teve aí, provas suficientes de que ele assumiu o governo do Maranhão antes dos 6 meses aí, que seria o período vedado. Portanto, o Carlos Brandão vence essa primeira batalha, então não tem essa possibilidade. Em relação ao outro assunto também, Adalberto, que fala de inagibilidade, em relação à ex-prefeita de Matões, a Sueli Pereira. A Sueli, ela é a segunda suplente de senador na chapa do deputado Everton. E eles entraram, a coligação do MDB, da Rosana Sarney, tendo como representante o senador João Alberto, entrou para que ela fosse declarada inelegível, alegando que, ou seja, para impugnar ela, porque ela teria condenações. A Sueli emitiu nota e disse que o seu nome não consta nenhuma conta reprovada, porque todas essas suas contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Portanto, ela alega que é falsa esse pedido de impugnação e que também não contém sustentação jurídica, base jurídica, para que ela seja declarada impugnada. Portanto, essa é mais uma ação aí, porque nós estamos dentro do prazo, Adalberto, do período de impugnações. Cabe ainda esse prazo, foi durante todo o final de semana. E, para finalizar, outro pedido de impugnação foi em relação à esposa do deputado Josimar Mareuzinho, a Detinha, que é candidata a deputada estadual. Também foi pedido a impugnação da candidatura dela. Lembrando, só para finalizar, Adalberto, que impugnação não significa, pedido de impugnação, que os candidatos já estejam fora das eleições. São pedidos feitos à Justiça, e a Justiça analisará esses pedidos e se deferirá ou não deferirá as candidaturas. Apenas para explicar, porque quando se fala em impugnação, tem logo a ideia de que já está fora das eleições, que não será candidato. São apenas recursos para a Justiça Eleitoral analisar já quando ela finalizar esse período de análise das candidaturas e deferir os registros. Ô John, vamos falar agora de candidatura à presidência da República, porque está acontecendo no Brasil nessa eleição um fato inédito, né? O candidato está preso, mas continua desenhando, arquitetando a sua campanha na prisão? Isso, Adalberto. Uma matéria muito interessante do El País, que eles fizeram em relação ao presidente Lula. O presidente Lula está preso, ele também aguarda, claro, uma decisão da Justiça em relação a essa candidatura, já que ele é ficha suja porque foi condenado pelo colegiado de segunda instância, portanto, pela lei da ficha limpa, ele não pode ser candidato nas eleições. Mas ele vem todos os dias recebendo advogados, recebendo bispos, recebendo ali políticos do seu partido, e lá ele vem traçando todas as estratégias, as diretrizes da sua campanha eleitoral. O El País narra o seguinte, Adalberto, que ele acorda às 7 horas da manhã, ele toma lá o café dele e depois ele passa a receber os advogados e representantes ali do PT para traçar ali quais são as estratégias dia a dia da sua campanha. Ou seja, ali, ele que é o coordenador dessas eleições, ele tem ali adotado uma estratégia de o seguinte, de levar o nome dele até as últimas instâncias, no sentido de que o PT não possa perder votos, de que o PT mantenha o legado do Lula, e aí isso se faz nessa comunicação diária que esses, por exemplo, o presidente do partido dele, a Gleisi Hoffmann, e outros políticos vêm ali trabalhando com isso, uma comunicação ali diária da cadeia com o Lula, e ele vem ali comandando todo o processo aqui fora. Obrigado, John. Um ótimo dia para você. Obrigado, Alberto. Até amanhã. São 7 horas e mais 32 minutos, 7h32. No próximo bloco, o Ministério Público lança a campanha Voto Consciente, Idoso Inteligente. E no estúdio o assunto é a violência contra a pessoa idosa. Só esse ano a Defensoria Pública já recebeu centenas de denúncias. Nós vamos falar sobre esse assunto já, depois do intervalo. São 7 horas e mais 35 minutos, de volta ao Bom Dia Maranhão, ao vivo aqui pela TV Difusora. Lembra você que hoje começa a sabatina com os candidatos à eleição de outubro ao Senado. A gente começa pelo Senado hoje, depois
em setembro, no começo de setembro, os candidatos ao governo do estado também serão entrevistados no programa Resenha, logo após o Zé Cirilo. Hoje à tarde, portanto, ao vivo, nós teremos o início dessa sabatina com os 11 candidatos ao Senado. E às 18 horas, no ponto e vírgula, o mesmo candidato estará dando uma entrevista para a equipe lá na Rádio Difusora FM. Hoje, o primeiro sabatinado é José Reinaldo Tavares, do PSDB. Portanto, hoje é o primeiro dia da série de entrevistas com os candidatos ao Senado aqui no Sistema Difusora de Comunicação. São 7 horas e 36 minutos. O Ministério Público lançou ontem uma campanha de incentivo ao voto dos idosos. A promotoria especializada no assunto promoveu uma caminhada que contou com a participação de muita gente que não é obrigada, mas faz questão de votar. Maneco, como gosta de ser chamado, é o eleitor Emanuel Souza Ramos, de 95 anos. O idoso, mesmo não sendo mais obrigado a votar por causa da idade, não abre mão de exercer a cidadania. Eu comecei a votar aos 18 anos e até hoje, e até o último momento eu votarei, se Deus quiser. Mas a postura do seu Maneco é uma exceção. É que a partir dos 70 anos o voto é facultativo. E muitos deles acabam deixando de ir às urnas. Na última eleição, dos quase 700 mil idosos maranhenses, cerca de 70% não votou. Nós temos mais de 18% da população brasileira que é idoso, desse segmento importante, pessoas conscientes, portanto, com todo o know-how para fazer a boa escolha e decidir uma eleição. O Brasil já tem mais de 27 milhões de eleitores idosos. No Maranhão, o voto é facultativo para 300.901. Independente da idade, todos nós somos cidadãos. Então é importante se trabalhar essa perspectiva de discussão, de reflexão sobre a importância do voto de quem tem experiência, quem tem toda uma história de vida e de luta na nossa sociedade. Para conscientizar a melhor idade a exercer a cidadania, a Promotoria do Idoso realizou uma caminhada no centro de São Luís. A cada passo, com muita alegria, os próprios idosos convocavam não só os maiores de 60 anos, mas toda a população para ir às urnas nas eleições e votar com consciência. É importante que se diga que não desista, não desista. Enquanto você estiver saudável, com sua mente tranquila, exerça seu direito ao voto. Você, por ter mais tempo de vida, por ter mais experiência e ter mais inteligência do que os demais, compareça, até para que os jovens também se sintam estimulados. Assim como não deixa de votar quem não perdeu a oportunidade de participar da caminhada foi seu Maneco. Sabe o motivo desse envolvimento todo com as eleições? A única arma que o povo brasileiro tem é o voto. E por isso eu me debato para que todos votem e votem com consciência. Vamos continuar falando sobre a defesa do direito da pessoa idosa. Só para você ter uma ideia, apenas nos 6 primeiros meses desse ano, a Defensoria Pública do Estado registrou 587 casos de violência contra os idosos. Aqui no estúdio eu converso sobre esses e outros assuntos com o defensor público Cosmo Sobral, do Núcleo de Defesa da Pessoa Idosa da Defensoria Pública do Estado. Bom dia. Bom dia. Bom, esses números chamam a atenção realmente, é um número alto. A gente, comparado com o ano passado, ele ainda é menor em relação ao primeiro semestre do ano passado, totalizando aí o número de atendimentos, mas eles acontecem, esse número de atendimentos está restrito aqui à capital, não é? Isso, essa contabilidade aqui, ela é feita em relação à capital. Embora nós tenhamos esse centro, que é um Centro Integrado de Apoio e Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa, que é uma unidade da Defensoria Pública que presta esse serviço de acolhimento socioassistencial, muito para além do encaminhamento jurídico, e ele tem uma articulação, ele pretende ter uma articulação em nível estadual. Obviamente, por questão de estrutura, ainda, no momento se prioriza a capital e as cidades que compõem aqui a região metropolitana. Região metropolitana. Perguntei isso porque significa o seguinte: se a gente imaginar o estado do Maranhão com o tamanho que tem, nós teremos números aí com certeza bem maiores do que esse que foram divulgados até agora pelo núcleo nesse levantamento, né? Sem dúvida. Isso a gente até compreende que há uma subnotificação, né? Porque existem várias formas de o poder público, dos órgãos que fazem o controle social, tomar conhecimento disso.
A Defensoria é um deles, mas um dos principais é o Disque 100, por exemplo, cai lá direto na Presidência da República, eles repassam para nós. Pode tomar conhecimento através de denúncias, de reclamações na Delegacia do Idoso, no próprio Ministério Público. Existem órgãos da sociedade civil que estão articulados nessa rede nacional de defesa da pessoa idosa e que também levam ao conhecimento da Defensoria determinadas demandas, certo? Então, o que compreendemos? Embora seja um número alto, mas nós temos a impressão de que esse número é ainda bem menor do que a realidade. Por isso que é importante comparecermos em espaços... Menor ou maior? Não, menor, quero dizer. Certamente as pessoas, nem todos os casos, são levados ao conhecimento do poder público, não é isso? Ou seja, então confirmada a subnotificação, não é? Uhum. Bom, nós vamos ver agora o balanço do primeiro semestre desse ano em relação aos tipos de violências mais denunciadas. Vamos ver? Esses números são oficiais, são números divulgados pela própria Defensoria. Olha só, os casos de maior registro: negligência, 88 casos só no primeiro semestre desse ano, violência psicológica, 53 e autonegligência, 45 casos. Qual a observação que o senhor faz em relação a esses números? Aliás, esses dados, quanto aos casos recorrentes, eles são comparados aos anos anteriores, né? A Defensoria divulgou também em 2017, por exemplo, e se mantém isso aí, negligência em primeiro lugar. Né? Em primeiro lugar. Geralmente a negligência, que é aquela omissão do cuidador, do familiar, do parente, do responsável pelo idoso, é exatamente assim, a maior incidência que tomamos conhecimento. Quando uma denúncia, uma reclamação é levada ao conhecimento da Defensoria, ela passa por um setor de triagem, por esse centro especializado, que tem uma equipe de psicólogos, assistentes sociais, estagiários, um grupo qualificado de pessoas que fazem essa triagem, faz a verificação. Aí, constatado o tipo de violência, eles fazem uma abordagem totalmente específica. Se for necessário ir à casa do idoso, vai à casa do idoso, emite um relatório, leva ao conhecimento da rede e, se tiver que tomar algumas medidas de natureza jurídica, passa para o defensor da área. Mas realmente o que constatamos é que a negligência, infelizmente, é a principal das violências. A negligência, é importante dizer, ela pode partir do responsável, do cuidador, mas também nós compreendemos a negligência na prestação de políticas públicas, né? A negligência parte do próprio poder público. Daí porque é importante projetos como esse que foi lançado ontem pelo Ministério Público, que essa Promotoria do Idoso da Capital, foi veiculado aí na matéria do início. Inclusive a Defensoria Pública é uma das parceiras. Por quê? Nós sabemos que no Brasil a população idosa só cresce. Estudos, estatísticas do IBGE demonstram que nas próximas 2 décadas o número de idosos no Brasil vai dobrar. Ou seja, em breve teremos o quê? A cada 4 pessoas, um será idoso. Nós precisamos de uma cidade preparada, de um ambiente preparado para acolher a pessoa idosa, certo? Isso envolve todos nós, a sociedade, poder público, exatamente. Enfim. Nós temos aqui um dado relacionado ao resgate de idosos no primeiro semestre desse ano, 2 casos com apoio do Ministério Público também, um no bairro Sol e Mar e outro no Saviana. E agora nós vamos ver os bairros com maior incidência de ocorrências denunciadas na Defensoria Pública no primeiro semestre. Vamos ver? Aqui na capital maranhense, os bairros com maior incidência, o Centro, bairro do São Francisco e também do Anjo da Guarda. Como é que a pessoa faz? Tem um telefone de contato, quem está nos assistindo agora, que quer fazer alguma denúncia, como é que deve proceder? Tem diversas formas. Se verificar que há uma violência física ou moral, ou aquela que está colocando a pessoa idosa em situação de risco imediato, ele pode levar logo ao conhecimento da autoridade policial, né? Tomar conhecimento, liga para o CIOPS, liga para o 190, se puder, procura a delegacia do idoso e, se não for assim tão imediato, pode formular uma denúncia até anônima, até sigilosa pelo 180, que é gratuito, que eles repassam para os demais órgãos que compõem a rede, a Defensoria toma conhecimento, ou pode, querendo, pessoalmente, procurar a Defensoria Pública lá na Rua da Estrela, número 421, no centro, das 8 às 17 horas, tem sempre uma equipe pronta para receber essas pessoas. Muito obrigado pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão. De nada, nós temos uma satisfação em comparecer a espaços como esse, colocando a Defensoria Pública sempre à disposição da comunidade. Obrigado mais uma vez.
São 7h46. A comunidade do Jardim América recebeu no fim de semana uma praça no bairro. A repórter Geice Gomes acompanhou. Foi da porta de casa, sentadinha do jeito que ela gosta, que Dona Maria da Luz viu a inauguração da Praça do Jardim América. A aposentada mora no bairro há 23 anos. Quando eu cheguei aqui era matagal. Estou gostando de tudo. O Pedro não perdeu tempo, começou a brincar na academia mesmo. Fazia tempo que o menino sonhava com um espaço para brincar. Adorei. Tomara que a comunidade valorize, porque isso é um lugar onde podemos fazer o lazer, jogar bola, essas coisas, brincar. E opções para brincadeiras não vão faltar. Tem parquinho, quadra e muito espaço para a criançada. Uma área realmente espetacular, uma área de lazer muito grande para o bairro do Jardim América, né? Uma área que vem trazer alegria para todos aqui da nossa comunidade. E com isso todo mundo realmente ganha um espaço livre, ganha um espaço de cultura para o bairro. Também foi separada uma área para feirinha. Nós temos aqui 80 barracas, sendo 60 barracas móveis e 20 barracas fixas, que atende toda a comunidade, não só do Jardim América. É bom que se diga, mas de toda essa região daqui. Nós temos aqui 3 equipamentos importantes: a quadra de esporte, a academia, a feirinha adaptada. Quer dizer, uma ambientação importante aqui para a comunidade da região, porque aqui é muito grande, né? Tem cidade operária, a cidade olímpica, e esse equipamento é um equipamento para a comunidade. Mudando de assunto, agora a gente fala de esporte com o Laércio Júnior. Laércio, bom dia para você, boa segunda-feira. Segunda-feira poderia ser melhor, hein, se o Sampaio tivesse em casa feito o dever de casa. Poderia, não, deveria. O Sampaio está muito mal na Série B do Campeonato Brasileiro, jogou mal demais na sexta-feira, aliás, no sábado, perdão. Fez a sua pior partida na Série B e acabou sendo derrotado pelo Guarani. E olha que o 2-0 foi pouco. Veja agora os melhores momentos. A expectativa era de mudança, mas o Guarani manda desde o início do jogo. Parece que o jogo é em Campinas e não em São Luís. E com domínio, vem o gol. A defesa do Sampaio falha. A bola sobra para Matheus Oliveira, livre, marcar o primeiro do Guarani. 1-0. O Sampaio então resolve jogar. Cria boas oportunidades. Bruninho mata no peito e chuta à direita do gol. Na sequência, Maracás perde esse gol incrível. Ele sobe sozinho e não consegue marcar. Do banco vem Jocinei, sai Mateuzinho. A torcida vai à substituição. Nesse lance, o William Oliveira reclama após a marcação desta falta. Repare que ele rouba a bola de forma legal. A reclamação é assintosa e vem o cartão amarelo. No fim do primeiro tempo, Marcão faz boa jogada e se livra de 3 marcadores. William Oliveira é obrigado a fazer a falta para evitar o gol e termina expulso. Se 11 contra 11 já estava difícil, imagina só com 1 a menos. Na segunda etapa, o Guarani quase amplia logo na saída de bola. No ataque do Sampaio, volta o William no lugar de Alisson. Mas mesmo assim a bola não entra. O Guarani é mais perigoso nos contra-ataques. Paulo Roberto Santos tenta então o Misael lá na frente. Ele perde esta boa oportunidade logo depois da entrada em campo. De falta, Jocinei acerta a trave. E aí Julinho perde a bola. No contra-ataque, Bruno Xavier chuta fraco e o goleiro Busato aceita. Quando a fase é ruim, até frango vem. No final, Misael ainda perde esse gol sozinho. Para explicar a fase ruim, nada melhor que um lance como esse. Final, Guarani 2, Sampaio 0. A gente não consegue o resultado. Tem que se fechar, vamos conversar com os jogadores, porque a gente não merece estar passando por isso e o torcedor já está cansado de ficar o resultado atrás. Então, vamos buscar. Nós precisávamos da vitória de qualquer jeito. E infelizmente não veio. Né? Tivemos alguns lances, acabamos errando, né? E acabamos tomando gol. E os lances que nós criamos, as oportunidades que nós criamos, nós não conseguimos concluir. Valorizar essa vitória. É difícil jogar aqui e tem muita coisa ainda para a gente ajustar, melhorar e evoluir para o decorrer da competição. Quando tiver oportunidades assim, a gente ser mais incisivo, mais contundente e ter uma tranquilidade maior até o fim da partida. Quando a fase é ruim, a bola não entra. O Jocinei conseguiu colocar uma falta na trave, que a bola deveria bater na trave e entrar. Ela bateu na trave e saiu.
Infelizmente, Sampaio Corrêa não conseguiu o resultado positivo, fica ainda na 19ª colocação, por muito pouco não foi o lanterna. O Boa Esporte andou vencendo o Fortaleza por 1-0 e perdeu lá de virada. Se o Fortaleza, pelo menos, aliás, se o Boa Esporte pelo menos empata, o time do Sampaio Corrêa estaria hoje amargando a última colocação na Série B do Campeonato Brasileiro. Não dá tempo nem de se preparar, de se recuperar dessa derrota. Já tem jogo amanhã contra o Vila Nova. A bola vai rolar no estádio do Castelão às 9h30 da noite, jogo um pouco mais tarde, para Sampaio Corrêa e Vila Nova. O Sampaio precisa vencer, se perder amanhã, praticamente cai para a Série C do Campeonato Brasileiro. Temos ainda destaques da final do Campeonato Maranhense Sub-19, o Sampaio perdeu também, o Marília foi campeão, Maranhense Sub-19 vai jogar a Copa São Paulo, o resultado foi 3-1, e tem uma novidade no Cavalo de Aço. O Imperatriz anuncia o seu primeiro reforço para a próxima temporada. Trata-se do meia atacante Marcos Paulo. Ele foi campeão maranhense pelo Moto, você vê ele aí com a camisa do Moto, campeão maranhense de 2016 com o Motoclube, esteve na temporada 2017 também no Rubro Negro e agora retorna ao futebol maranhense para vestir a camisa do Cavalo de Aço por indicação do técnico Marcinho Guerreiro. Aos 28 anos, esta vai ser a terceira passagem dele pelo futebol do estado do Maranhão, o paulista Marcos Paulo, hein? Lembrando que Sampaio e Vila Nova é amanhã, aqui em São Luís, no Castelão Adalberto Melo. Se Deus quiser que venha a vitória, o Sampaio precisa desse resultado para sair dessa incômoda zona de rebaixamento. Ótima semana para você, Laércio. Um abraço, Adalberto, até amanhã. São 7 horas e mais 52 minutos, 7h52. O Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias você acompanha no portal MA10. Amanhã às 7 horas da manhã a gente se encontra no Bom Dia. Até lá.